Vimos aí na previsão do tempo com a Amanda que nos últimos anos as lavouras de café foram prejudicadas pelo frio intenso e geadas, que comprometeram muitas áreas produtivas. Apesar das indicações de que com o fim do Laninha o cenário seja um pouco mais positivo para a cafeicultura, um estudo recente publicado pela revista científica PLOS ONE aponta que as condições de cultivo do grão mudarão drasticamente nas próximas décadas. O levantamento sugere que áreas apropriadas para a cultura na América Latina podem ser reduzidas em 88% até 2050 por causa da elevação das temperaturas. E para saber o impacto dessa previsão no mercado de café, vamos conversar agora com Tom Camargo, que é trade de café do grupo WLC. Tom, já vamos começar entendendo então o que está no radar do mercado nesse momento quando o assunto é clima e quais são os principais pontos de atenção, pensando já, começando a longo prazo, como mostra o estudo aí de diminuição de área até 2050. O que está no radar quando o assunto é clima? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal do Canal Rural. Prazer estar aqui novamente com vocês. Eu acho que 2050 é um pouco longe, né, para se prever alguma coisa, mesmo usando modelos com a tecnologia alta, eu acho um pouco longe. A gente no café geralmente olha a próxima safra. Graças a Deus é um ano que tem chovido bem, principalmente na nossa região, onde o cinturão de café é maior, as lavouras estão bem, estão enfolhadas. Lógico, a chuva em excesso atrapalha um pouco na manutenção das lavouras, mas o enchimento do grão está muito bom. O que a gente torce é que não tenha mais uma geada agora, né? Porque as lavouras vêm em recuperação. Nós tivemos anos de seca e depois tivemos um ano de geada, e isso veio a quebrar muito a safra no Brasil, né? E a gente espera que 23 e 24 o clima esteja normal e positivo para que as lavouras possam produzir e a gente tenha bastante café no mercado, para que possa suprir esse mercado, a demanda mundial que é alta, né? E tem que ter café para vender para esse pessoal lá fora. E no Brasil também. Tom, então a gente aprofundando um pouco mais nessa safra que a gente está em curso, né, e pensando nessa próxima, que tem uma bienalidade, né, negativa, como é que fica então esse cenário? Aí a gente considerando todos esses fatores que estamos conversando aqui, clima, também questão dessa demanda de exportação, né, o Brasil exporta boa parte da sua produção. Qual que é o cenário mais possível nesse momento? O café chegou a trabalhar, falando do mercado físico, né, próximo a R$ 1.500, e hoje está a 1.100, R$ 1.120 a bica tipo 6. Voltou bastante o preço. Tivemos uma alta muito forte nos custos, principalmente dos fertilizantes, né? Causa parte vinha pelo Covid, parte pela guerra com a Ucrânia com a Rússia. Agora o preço vem caindo um pouco. O mais importante disso é que o café remunera o produtor, né? O produtor, a gente sempre fala que é o protagonista do mercado, ele que tem que ser remunerado. O resto da cadeia, lógico que tem que ser remunerado, mas não tão qual o produtor que toma o risco, né, da produção, toma o risco do plantio, toma o risco de intempéries climáticos. Perspectiva, na minha opinião, é uma opinião, né, minha opinião, é que os preços se mantenham no curto prazo. E o que mais chama atenção hoje não é nem a questão de oferta e demanda, essa está equilibrada, nós não temos grandes estoques mundiais, estão equilibrados, relação estoque-consumo próximo a 20%, mas o maior medo nosso hoje é o mercado financeiro, né? A gente vê alguns bancos lá fora quebrando, no Vale do Silício, os Estados Unidos aumentando os juros constantemente, isso, queira ou não, tira um pouco de dinheiro do mercado, e mesmo que você não queira o mercado financeiro e o mercado de derivativos, no caso do café, que é commodity, depende desse fluxo de capital, né, para que eles tanto suba quanto desça. O mercado, os fundos compram e vendem, os players do mercado compram e vendem. Mas o lado de oferta e demanda, que eu acho que é o principal fator de qualquer mercado, o mercado do café, ele se equilibra, né? A gente tem um consumo crescente, mesmo que esse ano possa alguns notícias de queda de consumo, principalmente no mercado interno brasileiro, que é mais pela renda, né? Em função de inflação, mas eu acho que o mercado ele se equilibra. Lógico que pode cair, se vier uma safra boa em 2023 agora e apontar para uma maior, talvez em 24, pode ser que os fundos lá fora se antecipem e venham vender mercado, mas aí eu gosto de olhar muito a oferta e demanda. Eu acho que nesse ponto está bem equilibrado o mercado.
Tá certo. Agora, para a gente finalizar rapidamente, Tom, com todas essas informações que você trouxe aqui para a nossa audiência, né, tendo que entender a questão de demanda, a questão do mercado financeiro lá fora também, qual que é a dica para o produtor? Muitos produtores fazem a venda, né, de forma bastante antecipada, tem que acompanhar câmbio, tem que acompanhar todas essas informações de mercado lá fora. Qual que é a cautela necessária para esse momento? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser colocada no papel para vender é o seu custo, né? Se o seu preço de venda é maior que o custo. Ou seja, se você está tendo lucro. Às vezes, realmente você tem que vender por questão de fluxo de caixa, ou uma oportunidade pontual de uma compra de uma propriedade ou de insumo, seja o que for. Mas o que a gente recomenda mesmo é tomar muito cuidado com curvas futuras, né? Que não venda muito mais que você possa administrar. Então, venda ali 10%, né, até a florada, depois a florada, pegamento, venda mais um pouco, que não ultrapasse 30%, porque a gente veio, esses 2 últimos anos foram anos de aula que mostraram que muita gente estava sobrevendida, não por malícia, mas é que realmente, às vezes, as curvas futuras, o preço chama a atenção, mas quando você vai realizar a operação, que foi nesse caso, uma inflação alta e quebra de safra, muita gente teve perda financeira. Então, tem que tomar cuidado com as futuras e vender sempre que tiver uma oportunidade de lucro. Bota lá um lucro na cabeça, olha, para mim, porque o mercado que a gente fala, ele varia demais, ele tem uma variação muito alta. Então, às vezes, você fica esperando o preço que você quer, mas ali em um preço um pouquinho abaixo, te dá um lucro, ainda mais com uma taxa Selic onde está, né, de 3,75 ao ano, 13,75. Talvez, pô, eu quero 1.300, mas se você vender o café hoje e aplicar num CDB ou algum título público aí que tem uma curva alta de juros, você já tem o valor que você quer lá na frente. Então, é essa conta que deve ser feita, tomar atenção, prestar atenção nesses pontos que são Tá certo. interessantes no mercado. Fazer conta e ter muita cautela, né? Como você falou, nunca comprometer, né? Mais que 40%, 50% no máximo da safra aí, para não ter muita dor de cabeça. Obrigada, viu, Tom? Bom fim de Exato. semana para você. Eu que agradeço. Bom fim de semana para vocês todos e obrigado.